Boa noite a todos. Você pode abrir sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes 9, do versículo 1 ao versículo 12. Eclesiastes capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 12. Deveras me apliquei em todas estas coisas para claramente entender tudo isto. Que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. Se é amor, se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo, ao perverso, ao bom, ao puro, ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios, enquanto vivem. Depois, rumo aos mortos. Para o que está entre os vivos, há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da desgraça ou da calamidade. Quando cai, de repente, sobre eles. O sábio Salomão, o pregador, em nossa última conversa, ele nos chamou a entender que o crime não compensa. Que apesar de você e eu olharmos todas as realidades que estão diante de nós, olharmos a corrupção, olharmos aquela aparente alegria e felicidade daquele que comete um crime, quando nós cometemos os nossos crimes, crimes contra Deus,
crimes contra a palavra de Deus, crimes contra o nosso próximo, crimes contra o nosso irmão. E parece que as coisas estão indo bem, está dando tudo certo, vai dar tudo certo. Mas não é bem assim. E aí o Salomão nos diz que morreu o perverso e ele virou a melhor pessoa do mundo. O Salomão também diz, olha, os que iam lá na casa, no lugar santo, morreram e ninguém nem ligou. O que recebe o justo era para o perverso receber. O que recebe o perverso era para o justo receber. E aí o Salomão, ele falando ao nosso coração a respeito das realidades deste mundo aonde nós estamos. Salomão está tratando, eu quero que você preste bem atenção. Nós não estamos lendo o Evangelho de João. Nós não estamos lendo nenhum dos evangelhos, nenhuma carta de Paulo. Nós estamos lendo aquilo que Deus, através da vida do sábio, do pregador, colocou ao coração dele, para falar o que ele viu embaixo do sol, sobre as realidades nuas e cruas deste mundo. É isso que o nosso irmão Salomão está falando. Tanto é que quando ele falou da morte, de vencer a morte, ele não falou sobre ressurreição, como Jesus, como Paulo, mas ele falou de vencer a morte neste tempo e neste mundo, usando o tempo, aproveitando o tempo, tornando singular cada momento da sua vida, aonde quer que você esteja. É assim que você vence a morte no tempo. Vivendo. Ele falou que o criminoso não tem alegria. Ele falou, como diz o salmista no Salmo 4, ele pode ir lá ter muito vinho, ele pode ir lá ter muito trigo, mas ele não tem paz. Enquanto Salomão diz que o trabalhador comendo muito ou pouco, ele dorme à noite. E o nosso irmão Salomão, ele diz que quando nós somos tomados desse entendimento de que o crime compensa, de que continuar vivendo essa vida criminosa diante de Deus compensa, nós não vamos conseguir ver Deus em lugar nenhum. Pois é. Por isso que Jó lhe diz, agora te veem os meus olhos, por isso me abomino no pó e na cinza. Porque eu não conseguia ver o Senhor. Mas agora eu consigo ver. Mas ao ler o capítulo 9 até o versículo 12, o nosso irmão Salomão, o sábio do livro do Eclesiastes, ele diz que tem o sábio que estuda, que lê, que debate, que tenta convencer ou ser convencido. Mas o Salomão não é esse tipo de sábio. O Salomão é o sábio que vai lá colocar a mão na massa. Então ele é o sábio que vive essas realidades. Ele é o sábio que poderia dizer, como ele já disse a nós, o dinheiro não traz felicidade. Porque eu tive muito dinheiro e não resolveu meus problemas. Então ele é o sábio que viveu, experimentou todas as coisas. E ele nos chama a ouvi-lo a respeito das coisas deste mundo. E aí quando o nosso irmão Salomão vai falar conosco, ele vai dizer
nesses 12 versículos, que tem algumas coisas nessa vida, nesse tempo em que vivemos nesse mundo que passa, que tem algumas coisas que podem, e elas fazem isso conosco, elas apontam o dedo para nós, elas direcionam as suas setas para a nossa vida, e elas dizem assim para nós: não compensa viver. Não compensa viver num mundo assim. Não compensa viver desse jeito. Então tem coisas que acontecem na nossa vida, que ele diz aqui, algo que nós não estamos acostumados, meus irmãos, a lidar, e talvez nunca vamos nos acostumar. Ele usa a palavra acaso. Aquilo que acontece comigo e com você, que você não entende, você não esperava por isso. Ou você calculou que isso nunca, jamais ia acontecer com você. Mas aconteceu. Chegou. Bateu na porta da casa. Se faz presente. E aí o Salomão, ele diz assim, aquilo que aponta para nós a seta, e olha dentro do nosso mais íntimo da nossa alma, do nosso ser, e diz para nós que não vale a pena viver, é o que ele diz no versículo 12. Pois o homem não sabe a sua hora. Ele não sabe. Como os peixes que se apanham com uma rede traiçoeira, como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos do homem no tempo. A minha tradução aqui traz a palavra calamidade. Tem alguém que tem uma palavra diferente? Mal. Tem uma tradução que traz a palavra desgraça. Quando a calamidade, o mal, ele nos atinge. O mal desta vida efêmera. O mal deste mundo passageiro. Quando cai de repente sobre eles. Nós não estamos, meus irmãos, pronto para essas calamidades. O mal, ou uma palavra mais forte, a desgraça. São coisas dessa vida que aponta o dedo para a gente e diz assim, tá vendo? Não vale a pena viver. Você calculou uma coisa e deu outra. Você pensou em uma coisa e aconteceu outra. Você achava que o fim ia ser de um jeito. E aí a Bíblia diz que nós não sabemos sobre o futuro. E quando nós estamos falando com Salomão, Salomão está falando das coisas debaixo do sol. Realidades, as quais nenhum de nós se encontra isento, ileso.
E a primeira calamidade que Salomão ele trata, versículo 12, pois o homem não sabe a sua hora. Versículo 2 e versículo 3 do capítulo 9. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Ao bom como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Verso 3. Este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios, enquanto vivem, e depois rumo aos mortos. Então Salomão, ele olhando para as coisas debaixo do sol, ele diz assim, olha, a grande calamidade, uma das grandes e primeiras calamidades é que o homem não sabe a sua hora. E o pior de tudo é que tudo isso acontece com o bom, com o ruim, com o puro, com o impuro, com o bom ou com o pecador. E aí ele fala mais uma coisa, ele diz assim, embaixo em todas essas questões de calamidade, de desgraça, ainda tem a maldade no coração dos homens. Mas eles estão de rumo aos mortos. Então Salomão, ele vai falando dessa calamidade embaixo do sol que nos atinge. O mal que chega até todos os homens. A morte. E nós não sabemos a hora. Nós não conhecemos o futuro. Então todos nós, bons e ruins, puros e impuros, bons ou perversos, estamos sujeitos a todas essas coisas. Então isso é mais uma setinha apontada para nós. Então, pastor, pera lá, então não adianta eu vim para a igreja e eu ler o Salmo 91 todo dia para que nenhum mal atinja a minha tenda, mas não é desse mal que ele está falando. E aí as pessoas ficam bravas com você, quando você fala isso. Porque o mal para eles é tudo que está embaixo do sol. São coisas apenas desta vida. E quando você entra no Novo Testamento, e quando você lê todo o Antigo Testamento, o que Deus mais queria é que o seu povo jamais o deixasse, se corrompesse e andasse atrás dos ídolos mudos. Sabe qual é o grande mal, irmãos? É o mal da corrupção moral e espiritual. Ore para que esse mal não chegue na sua casa. Ore para que esse mal não chegue na sua vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. O Salomão ele diz, olha, nós não sabemos, o homem não sabe a sua hora. O que acontece com o perverso acontece com o justo, com o puro ou com o impuro. Estamos falando de coisas desta vida. Nós não estamos aqui para contradizer o Salomão e nem ficar falando, meus irmãos, que um dia Jesus ele disse
que o rico estava no inferno e Lázaro no céu, no seio de Abraão. Não é sobre essa passagem que nós estamos pregando. É sobre Eclesiastes. Temos que compreender algumas realidades debaixo do sol, porque senão a nossa vida espiritual vai ficar muito confusa. Capítulo 12, versículo 1, de Atos dos Apóstolos. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, e fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães ázimos. Quando você, ou quando Tiago, ele poderia pensar ou calcular que ao começar logo aí o ministério, Jesus já está lá no céu à destra do Pai, e em pouco tempo, não muito tempo, o Tiago já cai na espada e morre. O Pedro é preso. Então quem pode prever que um apóstolo de Jesus, em pouco tempo da sua assunção ao céu, ele logo caísse na espada? O Tiago. Quem poderia dizer que João o Batista seria entregue a sua cabeça numa bandeja? Quem poderia dizer que o apóstolo dos gentios, um homem que pregou até mesmo nas suas prisões, fosse morrer sozinho numa masmorra? Morre o justo e o injusto. No dia em que Jesus foi crucificado, mais 2 homens estavam lá. Um justo e os injustos. A morte, ela chega, irmãos. E ela é uma calamidade. Segundo Coríntios, capítulo 11. E quantas calamidades somos capazes de prever? Segundo Coríntios 11, versículo 24. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas. 1 vez apedrejado. Naufrágio 3 vezes. Imagina só, irmãos. Cada vez que o apóstolo Paulo subia no navio, todas aquelas pessoas que estavam com ele ali já podiam dizer: vamos a pique. Vai afundar. O barco vai afundar. 3 vezes naufrágio. Um relato. E 2 vezes aqui mencionada pelo apóstolo Paulo. E aí você diz assim: pastor, mas para que tanto naufrágio? Um deles nós conhecemos toda a história, mas os outros 2 não. São coisas que Paulo não previu, não sabia, e aconteceu. Os discípulos de Jesus, ao atravessar o lago de Genezaré, não previram uma tempestade. Não conseguiram olhar o tempo e ver uma tempestade.
as calamidades que recaem sobre eles. Muitas coisas aconteceu com você, comigo, que nós não prevíamos. Mas acontece. E Salomão está dizendo que essas coisas apontam as suas setas para nós e nos dizem: vale a pena viver? Eclesiastes capítulo 9. E versículo 11. No versículo 11, Salomão está tentando dizer para nós que nós não conseguimos enfrentar a vida como ela verdadeiramente é. Verso 11. Vi ainda debaixo do sol, todas as probabilidades indicam que o rápido ganha corrida. Todas as estatísticas dizem que o valente é que vence. Todas as questões do mundo dizem que o sábio tem pão. Todas as questões do coração do homem dizem que o prudente tem riqueza. E que os entendidos têm o favor. E aí ele diz, porém, tudo depende do tempo e do acaso. Quantas vezes você saiu da sua casa para fazer uma coisa e fez outra? Quantas vezes ao sair da sua casa planejado para fazer uma coisa e de repente você encontra uma pessoa e a pessoa pergunta para você, aonde você vai? Você diz, bom, aonde eu ia? Mas agora que eu encontrei você, a partir de você agora já não sei mais para onde eu vou. Porque eu não estava contando com esse encontro. Eu não estava contando com esse acontecimento. Pois é. O Salomão, ele diz, nem sempre o rápido vence. O valente é vitorioso. O sábio tem pão. O inteligente tem honra. Nem sempre. Três vezes sofri naufrágio. Nós não contamos com o imponderável da vida, irmãos. Nós achamos que tudo funciona como uma linha de produção. Eu já trabalhei em fábrica. Nós achamos que a vida é a linha de produção. Vida não é assim. Quando você menos espera, ela te dá uma volta. Quando você menos imagina, ela te apanha traiçoeiramente como a rede. Quando você menos espera, ela te apanha como o laço do passarinho. É assim que é a vida embaixo do sol. Então, por isso, muitas vezes, você pode encontrar alguém que chegue um dia ao entendimento de que não vale a pena viver. Diante de todas essas realidades. E o nosso irmão Salomão, como alguém e como um sábio
que vivenciou as coisas, ele vai falar para nós como nós devemos reagir a isso. Como nós devemos lidar com as coisas debaixo do sol, como elas são. Com realidades, irmãos, realidade. O Salomão já nos disse que a vida, ela não é feita de sonhos, mas de realidades. Jesus, ao falar com seus discípulos, antes deles se entregar, antes dele ser manietado como um malfeitor, ele já tinha dito por seus discípulos: olha, na casa de meu pai, não se turbe o vosso coração. Vocês vão ver coisas que vão espantar vocês. Vocês vão ficar ao passo de estarem apavorados, perdidos, como se vocês tivessem caído de um lugar e não soubessem para onde agora vão. É assim que estavam os irmãos, quando Jesus, em corpo de glória, entrou dentro da igreja. Eles estavam perdidos, sem saber o que fazer. E aí ele diz em Eclesiastes 9:4, a primeira chamada ao nosso coração para lutar contra essas coisas, contra essas realidades que surgem na nossa vida. Olha só, versículo 4. Para o que está entre os vivos, há o quê? Esperança, irmão. Então Salomão diz assim: se você se encontra entre os vivos, há esperança para você. Há esperança para a sua vida. Há esperança para os seus caminhos. Então, ao invés de você ser tomado de um entendimento que não vale a pena viver, você deveria ser tomado de um entendimento de vida. Que enquanto você estiver vivo, há esperança. E que interessante, irmãos. Eu estava dentro de um supermercado e estava passeando ali um grupo de jovens. E dentro daquele grupo tinha uma moça, talvez de uns 16, 15 anos, faltando uma parte do seu braço. E em nenhum momento eu olhei para ela e eu vi ela tentando esconder o que não tinha. Em nenhum momento eu vi ela com o cara triste, sorrindo. Enquanto você estiver no meio dos vivos, há esperança. Então viva. Quero dizer uma coisa para você. Há muitas pessoas que não têm os 2 braços que você tem. Há muita gente que não tem as 2 pernas que você tem. E há muitos que nem viveu tanto de tempo que você já viveu. Há esperança. Porque é triste você ver uma mãe chorando no cemitério. A esperança. Romanos capítulo 5. Se você ainda está no meio dos vivos, há esperança para você. Romanos capítulo 5.
a esperança para mim. O dia que o meu entendimento for tomado que não vale a pena viver, então quero que o meu irmão Salomão diga assim: opa, filho, você está no meio dos vivos? A esperança para você. Capítulo 5, versículo 4. Versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, a experiência, a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Tem esperança para a nossa vida. Não se desespere da vida. Quando eu olhei aquela cena, irmãos, são coisas que chamam a nossa atenção. E aí você descobre muitas vezes como nós somos tão mesquinhos, egoístas, ingratos, mal agradecidos. E o Salomão diz assim: se você está entre os vivos, tem esperança para você. Eclesiastes capítulo 9. Versículo 5 e versículo 6. Eclesiastes 9, versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Então você sabe que vai morrer. O que você deveria fazer? Viver. Porque você não sabe que dia que você vai morrer, correto? Eu não sei. Então o que eu tenho que fazer? Viver. Enquanto a morte não vem nos chamar, vamos viver. Vamos viver com esperança, com alegria. E aí o Salomão, ele diz: mas os mortos não sabem de coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa, porque sua memória já é esquecida. Isso é o relato de Salomão. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Só pode amar quem está vivo. Se você está no estado de amar, então hoje você está amando. Se você está num estado de ódio, então você está no estado de ódio, você está odiando. Se você está no estado de inveja, então você está invejando. Porque você está vivo. E você vai experimentar todos esses sentimentos. Todas essas coisas vão passar pelo seu coração. Todas essas questões vão passar pela sua vida. Porque você está vivo. E somente quem está vivo, como diz Salomão, pode ter o tempo de amar, o tempo de odiar, o tempo de abraçar, o tempo de parar de abraçar, o tempo de espalhar todas as pedras, o tempo de recolher todas as pedras, o tempo de rir, o tempo de chorar. Então a calamidade, ela chega. E como é que você luta com ela? Vivendo. Uma coisa que nós olhamos nas Escrituras, quando o filho de Betseba com Davi estava ruim, mal, e Deus já tinha dito para o Davi o que ia acontecer, mas ele foi para o templo, ele se jogou no chão, ele não comeu, ele não levantou, ele não tomou banho, ele ficou ali clamando, e quando os homens chegaram, estavam lá, com aquele murmúrio, e agora, o que nós vamos falar? Ele perguntou: o menino morreu? Morreu. Ele levantou.
foi para casa, tomou um banho, comeu um banquete, e depois ele foi para o templo de novo, adorar ao Senhor. Ele não vem mais até mim, mas um dia eu vou até ele. Agora Davi começou a viver. A morte a gente só combate de um jeito, irmãos. Vivendo. Com esperança. Com alegria. A cada dia. A cada momento. Morte você não combate com outra morte. Morte você combate com vida. Versículo 7 e versículo 8 do capítulo 9 de Eclesiastes. Vai, pois, e come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Faça festa, irmão. Festeje. Mas está ruim, pastor. O negócio está difícil. Faça festa. Chame pessoas para ir na sua casa. Dê risada. Para que quando eles tiverem que lembrar de você ou de mim, eles não vão lembrar de você cabisbaixo e aborrecido. Eles vão lembrar de você sorrindo. E sentando com eles à mesa. Faça festa. Viva, porque tem esperança. Primeiro Reis, capítulo 10. Livro de Primeiro Reis, capítulo 10, versículo 1. Faça festa. Esteja sempre preparado, as suas roupas. Que óleo nunca falte sobre a sua cabeça. Coma com alegria. Capítulo 10 de 1 Reis, versículo 1. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro, pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu a resposta de todas as perguntas, nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, os trajes deles, seus copeiros, o holocausto que oferecido na casa do Senhor, ficou fora de si. Ela não viu só a mesa de Salomão arrumada, ela viu a mesa do servo de Salomão arrumado. Ela não viu somente a sala de Salomão arrumada, ela viu até mesmo aonde as copeiras, os que trabalham na cozinha, todos eles arrumados e organizados, bem vestidos. Fique sempre preparado, irmão. Faça festa. Salomão está dizendo aqui, você só pode combater as calamidades, a maldade no coração, a morte, o acaso, se você estiver pronto. Salmo 133.
Não falte as suas vestes, não falte óleo sobre a sua cabeça. Salmo 133. Versículo 1. Ó, como é bom e agradável viverem unidos, estarem juntos. Você chegar lá e poder ir lá na casa do irmão, pai, o negócio lá não está muito bom. Mas vamos lá. Isso não impede de você sorrir. As calamidades desta vida, elas não podem tirar de nós a alegria de viver, essa dádiva que Deus nos dá, o dom da vida. Agradável, unidos, é como óleo precioso sobre a cabeça, não falte óleo sobre a sua cabeça. O qual desce para a barba de Araão, desce para toda a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Nunca falte isso na sua vida, irmão. Esteja sempre pronto para viver, enfrentar todas essas questões. Eclesiastes capítulo 9, versículo 9 e versículo 10, para nós encerrarmos. Goza a vida com a mulher que amas. Desfruta a vida com pessoas que você ama. Chame eles. Convide-os. Jesus mandava convidar as pessoas. Sai convidando para a festa. Traz eles. Viva a sua vida com pessoas que você ama. Ame muito. Aproveite esse tempo da sua vida. Versículo 9. Todos os dias da tua vida fugais, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque essa é a sua porção nesta vida, pelo trabalho que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, sim, sim e não, não. Esse é o chamado de Deus para nós. Como disse o nosso irmão Tiago, é sim ou não. Mas vou dizer uma coisa para os irmãos. O não é instruidor. O não é salvo-conduto. O não nos impede de fazer uma coisa, mas é salvo-conduto para a nossa vida. Mas não viva falando somente não. Fale sim, porque sim é inspirador. O sim inspira uma pessoa, uma alma. Sabe como? Evangelho de João, capítulo 11. Já estamos quase terminando. Evangelho de João, capítulo 11. O não é instruidor e salvo-conduto, mas o sim é inspirador, irmão. Fale sim. Chegue perto. Queira. Capítulo 11, versículo 7, versículo 8. Do Evangelho de João. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia.
Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Um não já tinha. O conselho dos discípulos é: não, Senhor, não vamos lá porque lá é muito perigoso. Versículo 15 do capítulo 11. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com... Nós vamos sim. Mas é perigoso! Nós vamos sim. O não é salvo-conduto, mas o sim inspira os outros. Então levanta-se o Tomé e diz o quê? Vamos com ele para morrer junto. Inspire as pessoas, irmão. Não viva só de não. O não não é ruim. Mas o sim é inspirador. Mas é perigoso. Vamos ter com ele. Eclesiastes capítulo 9. Versículo 1. O Salomão diz: viva, tenha alegria, faça festa. Versículo 1 do capítulo 9. Confie na bondade de Deus. Deveras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos, vírgula, estão nas mãos de quem? De Deus. O Salmo 136 diz: bendizei a minha alma ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Estão nas mãos de Deus. E se é amor ou ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. E aí eu fiquei pensando, como que nós poderíamos traduzir o capítulo 9 de Eclesiastes em poucas palavras, para encerrar Evangelho de Lucas, capítulo 9. Lucas 9. Como vamos resolver essa questão muito simples da nossa vida? Como Jesus ensinou. Versículo 62 do capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Sabe como deve ser a nossa vida com Deus neste mundo embaixo do sol? Muito bem. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão ao arado, faz o quê, irmão? Então, uma vez que você põe a mão no arado, não é nenhuma calamidade, não é nenhum acaso que vai fazer você tirar a mão do arado e olhar para trás. Confie na bondade de Deus.
estão nas mãos de Deus. Tendo posto mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Quer combater a calamidade? Viva. Quer combater as desventuras? Se alegre. Coma pão. Esteja sempre pronto. Olhos sobre a cabeça. Vai, diz Salomão. Come. Se alegre. Isso é o que o nosso irmão Salomão nos ensinou para tratar sobre as calamidades embaixo do sol que nós enfrentamos. Palavras de Jesus, se você já tomou a mão do arado, olhe para frente. Esse é o conselho de Deus ao nosso coração. Que Deus ele nos abençoe ao ouvir a sua palavra, guardar ela no nosso coração e aplicar ela na nossa vida. Nós vamos precisar delas um dia. Isso você pode ter certeza. Tudo isso que falamos a respeito da palavra de Deus, nós vamos precisar dela hoje, amanhã. Vai se fazer necessário para a nossa vida.